partir de teóricos como a Judith Butler, Paul Preciado, entre outros, a gente consegue entender que é a partir da cis-heteronormatividade, que o natural são todas as pessoas serem cisgêneras e que o natural são as pessoas serem heterossexuais. Qualquer apresentação, vivência, manifestação diferente disso escapa à norma, está fora da norma. Em 64, o Stoller, que era um psicanalista, ele cunha efetivamente esse termo, né, identidade de gênero, para se referir ao sentimento de pertencimento a um determinado sexo, e reitera a concepção do John Money de que a identidade de gênero era imutável. Então, essas duas teorizações, elas vão fortalecer a noção de que, para pessoas trans, para as pessoas que não se identificavam com o sexo que lhes foi atribuída ao nascimento, a única possibilidade seria a correção cirúrgica. Correção, tá? O termo utilizado era esse. Porque nessas pessoas tinha acontecido um erro na constituição da identidade de gênero. E precisava normalizar isso. Ou seja, a gente tinha um transtorno psicológico corrigido cirurgicamente. Começa aí já a primeira questão estranha, né? O ponto é que, de acordo com essas elaborações, na segunda metade do século XX, a gente tem uma reconfiguração desse discurso médico que vai balizar a intervenção sobre esses corpos e identidades não normativas. E segundo a Bernice Hausmann, a conceituação da identidade de gênero, desse modo, né, ela se tornou um paradigma. Essa ideia da imutabilidade da identidade de gênero se tornou um paradigma, e isso instrumentalizou, de fato, a criação de protocolos médicos para a gestão tanto da intersexualidade como da transexualidade e exclusão da travestilidade. Foi nessas bases que se deu a urgência da intervenção sobre os corpos intersexos, a necessidade de uma avaliação, né, longa das pessoas trans e a exclusão das pessoas travestis. E aí, a partir disso, foram descritos, né, como é que as pessoas deveriam se perceber, se comportar. E toda a fundamentação diagnóstica, ela foi baseada na ideia de adequação. Vamos adequar este corpo a essa mente, o que, mais uma vez, denota a presença de uma matriz cis-heteronormativa. Até porque a referência, né, era principalmente das mulheres, era uma apresentação de comportamento de mulheres praticamente do século XIX. Então, todas tinham desejo de casar, ter filhos, mesmo sabendo que elas não poderiam ter esses filhos dentro dos métodos naturais. Essas são falas que a gente lia, né, e ouvia dos médicos. Eu não estou falando de tanto tempo, tá? Estou falando do ano 2000. Estou falando da virada do século XX para o XXI. O ponto é, o Harry Benjamin, né, baseado numa ideia então, de um contínuo sexual, porque também houve um deslocamento dessa ideia de que haveria uma cisão absoluta entre o masculino e o feminino, e baseado sobretudo nessa ideia do caráter imutável da identidade de gênero, criou toda uma argumentação em torno da defesa da cirurgia de resignação sexual. E aí parte do princípio de que a transexualidade seria uma desordem de gênero, que o gênero não poderia ser adequado ao corpo através da psicoterapia, e o Harry Benjamin conta no livro dele sobre os vários debates que ele teve com psicanalistas, psicólogos na época, sustentou que o componente físico deveria ser harmonizado ao que ele chamava do sexo psicológico. Então, a discordância da identidade de gênero e da anatomia sexual se tornou o sinal clínico fundamental para a indicação da intervenção médica para a modificação corporal do sexo e, por conseguinte, o critério básico para acesso aos protocolos assistenciais dirigidos às pessoas transexuais. E nesse momento se deu uma formalização, né, dos protocolos de modificação corporal, organização de serviços, uma rede de investigação em torno disso, muito focada na eficiência do tratamento.
E no que era baseada a eficiência do tratamento? A real capacidade daquele sujeito se comportar, se apresentar, para então ser reconhecido como membro do gênero com o qual ele se identificava. Uma fiscalização, né, uma necessidade de comprovação intensa, né, e eterna. E o John Money lançou um livro na época com esboços muito detalhados de como os pacientes deveriam ser selecionados, como esses pacientes seriam tratados. E, de fato, esse livro se tornou um manual, né, que definiu etapas básicas para o tratamento, né, com destaque à triagem, que deveria ser composta de entrevistas, testes, avaliação por psiquiatras, psicólogos e cirurgiões, sobretudo para descartar psicose e validar a permanência da identificação com o sexo oposto, ou seja, que aquela pessoa tinha de fato uma identidade de gênero incompatível com o seu sexo biológico, sempre baseado nesses padrões estereotipados de masculinidade e feminilidade, que hoje, mais recentemente, a gente tem falado da cisgeneridade. Isso foi reiterado, né, pela Associação Internacional de Saúde Trans, que mesmo tendo revisado, né, os seus protocolos, as normas de atenção à população trans, teve uma versão de 2012 que fala sobre uma diretriz mais flexível, despatologizada, que procura ter uma linguagem menos estigmatizada, tenta, isso é dito na redação desse manual, que tenta escapar aos binarismos de gênero, considera as multiplicidades trajetórias, as diversidades de necessidades das pessoas trans, e que o mal-estar das pessoas trans está relacionado ao estigma e ao preconceito, mas ainda neste manual a gente observa um modelo avaliativo, psiquiatrizado para o acesso aos procedimentos de modificação corporal do sexo, com apropriação, né, da ideia de que as pessoas trans, elas são portadoras da disforia de gênero. É lógico que nas mudanças do DSM, do CID, a gente tem um deslocamento, né, da ideia de transtorno de identidade de gênero, a retirada do sufixo ídimo da vivência trans. Foram avanços? Foram. Mas a gente não pode se dar por satisfeito com essa definição, dado que disforia implica em sofrimento. E existe sim uma pressuposição de que ter uma identidade que supostamente não é adequada ao meu sexo biológico se traduz em sofrimento, quando na verdade esse sofrimento é um sofrimento de ordem social, de impossibilidade ao acesso a exercícios de direitos fundamentais, né, de viver de forma plena como as pessoas cis, de forma geral, vivem. E quando isso está interseccionado com outros marcadores sociais, esse sofrimento se torna ainda mais acentuado. No contexto brasileiro, né, o Brasil segue a tendência internacional e os protocolos, né, de assistência às pessoas trans, eles se concentram na avaliação da identidade de gênero do sujeito para os acessos de procedimentos de modificação corporal. Existem referências psiquiatrizadas. Eu, sinceramente, estou super curiosa para saber como é que o Ministério da Saúde vai desfazer esse imbróglio quando sair o CID-11, porque não vai fazer mais sentido nenhum as normas atuais, né? E se prioriza a realização do diagnóstico de transtorno de identidade sexual, como está escrito lá, recomendando uma avaliação psicológica do sujeito, um exame da identidade de gênero autoatribuída, o que vai demonstrar claramente que a política é importante, a nossa política é bastante avançada, mas ela tem um propósito de regulação das identidades e de normalização dos corpos trans. O processo transexualizador, ele é ofertado no Brasil com um propósito de normalização de corpos. Ele não tem o propósito de reconhecimento das identidades. Eu posso falar isso de forma muito confortável, porque eu colaborei gratamente com a construção dessa política. Só que a gente vai avançando no pensamento e vai vendo que a gente precisa avançar tal como o nome, né? Naquela época, o processo transexualizador era super vanguarda. Hoje já não é mais, a gente precisa rever. O ponto é, a constituição do conceito de identidade de gênero, ela foi um aspecto fundamental para o reconhecimento das vivências trans,
para o acolhimento das demandas de modificações corporais do sexo. A nova combinação entre sexo, gênero, sexualidade, associada à ideia de determinação de uma identidade de gênero para cada indivíduo, ela imprimiu um discurso novo sobre o sexo, no campo médico e social. Ela tornou aceitável, ainda que pelo olhar patológico, a diversidade de comportamentos, as identificações de gênero cruzadas, entre aspas, mas a gente percebe também que o histórico desse conceito ele está intimamente atrelado a uma normatividade sexual que se constituiu na modernidade. Herdeiro desse modelo binário dos sexos, atravessado por uma matriz cis heteronormativa, a noção de identidade de gênero ela é mais que o resultado de uma necessidade de definir parâmetros para a intervenção sobre os corpos de pessoas trans. Esse conceito ele materializa a ideia de que há um verdadeiro sexo, de que há um verdadeiro gênero estável, masculino ou feminino, que deve ser identificado, examinado, confirmado, operando como um dispositivo de reiteração dessa normatividade, que, pela suposição de que deve haver uma coerência entre o meu sexo e o meu gênero, vai subsidiar a patologização de identidades e corpos fora da norma, como é o caso dos corpos trans. E, mais ainda, naturalizar as vivências cis e binárias, o que vai ter efeitos práticos em diversos campos da vida. Ou seja, a identidade de gênero é importante. É lógico que essa noção foi muito importante, mas ela toma como referência de que só há uma única forma de ser mulher e uma única forma de ser homem, ou que a gente deve optar por uma delas. E que não se trata disso. E aí, a gente tem um primeiro exemplo que eu posso dar para vocês, além dessa questão da avaliação, né, é a ideia subliminar, né, de que as vivências cisgêneros elas são naturais. Por isso que eu comecei minha fala falando da patologização cotidiana, da qual a gente não para pensar. Né? Da mesma forma como o masculino foi naturalizado, foi a matriz universal, e hoje, a partir do feminismo, do transfeminismo, a gente tem tentado problematizar isso, a cisgeneridade ela também é tomada como uma matriz universal, ela também é naturalizada. Né? Então, a pessoa que é cisgênero, ela não precisa comprovar quem ela é em nenhum espaço. Por quê? É óbvio, é normal, é inquestionável. E a gente não para pensar o quanto a cisgeneridade, ela também está assujeitada às regulações sociais do gênero e à repetição reiterativa das normas constitutivas que a Carolina falou. Todos nós, quando acordamos, nos reiteramos alguma performance, nos produzimos, construímos o nosso gênero para sermos reconhecidos como tal. Mas eu, Daniela, por exemplo, na qualidade de mulher cis, não preciso comprovar que eu sou a Daniela. É óbvio. Ao contrário das pessoas trans e das pessoas intersexo, que precisam comprovar a todo momento quem são elas. Então, a gente tem uma compreensão um pouco equivocada, né, de que o processo de atribuição de gênero a um sujeito, ou a construção identitária, é uma questão particular das pessoas que estão fora da norma. E isso, gente, tem efeitos muito práticos, né? Por quê? Não raro, eu trabalhei durante 5 anos na Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio. E não raro eu ouvia uma colega que é trans falando no telefone com algumas pessoas trans que ligavam para ela assim: qual a sua identidade de gênero? E a identidade de gênero respondia era: sou transexual, sou travesti. Ser transexual e ser travesti não é uma definição de identidade de gênero. Dentro de um modelo binário, identidade de gênero é masculino e feminino. Dentro de um modelo binário, a gente pode ter uma gama universal de categorias e grupos ali. E isso a gente vê claramente na construção das políticas públicas, a gente vê claramente nas assistências desconstruídas, bem intencionadas, como nós reiteramos isso sem perceber. O primeiro exemplo que eu posso dar para vocês é o sistema de notificação
sistema de informação de agravos de notificação por violência interpessoal provocada, o relatório SINAM, onde a gente notifica qualquer caso de violência. Em 2013 foi incluído no país todo a LGBTfobia, né? Nesse relatório e no instrutivo, a gente tem nitidamente uma naturalização dessa genialidade no campo sexo, né? Porque não tem esclarecimento nenhum sobre a que sexo que está se referindo àquele campo. É o meu sexo civil, é o meu sexo que foi atribuído ao nascimento, é o marcador biológico, o que já causa uma grande confusão, né? E existe, então, uma recomendação desse instrutivo de que a pessoa refira qual o seu sexo, que uma vez que a gente esteja falando de uma pessoa trans que tenha feito requalificação civil, já muda uma série de coisas. E existe um campo onde está definido identidade de gênero. E nesse campo tem travesti, mulher transexual, homem transexual, não se aplica e ignorado. Ou seja, existe ali uma interpretação de que as vivências trans propriamente são uma identidade de gênero específica e porque elas estão fora da norma, essas sim precisam ser designadas. Então, se eu sofrer violência, mesmo motivada por LGBTfobia, eu não preciso identificar qual é a minha identidade de gênero naquela notificação, porque o simples fato de eu marcar que sou mulher em outro campo já me qualifica como tal. Uma pessoa trans não. Por estar fora da norma, ela precisa, neste formulário, reiterar isso. A gente tem a ideia também da noção da identidade de gênero como determinante social da saúde, né? Que ainda que hoje a gente entenda que a identidade de gênero interfira nas condições de saúde, a gente tem vários limites dentro do nosso sistema de saúde, que é um sistema com C. O SUS, ele deveria ser escrito com C, mas aí talvez em alguns espaços a gente não poderia falar o nome dele, né? Pois é. Por quê? O SUS, na lógica dele, ele invisibiliza a necessidade de modificação corporal, porque existe toda uma burocracia em torno do acesso a esse procedimento. Então, frequentemente, né, as pessoas não cisgêneras, elas têm violadas as suas necessidades em saúde. E isso fica muito claro no campo da atenção primária, quando a gente tem uma linha, eu sou professora da Faculdade de Medicina também, mas da psicologista da medicina. A gente ensina para os alunos na saúde da família que eles têm que fazer um rastreamento de determinadas doenças a partir de uma determinada idade. E aí um aluno virou para mim e falou assim: professora, e se for uma pessoa trans, eu escolho qual protocolo, o feminino ou o masculino? De fato, a gente não tem construção nenhuma sobre a atenção básica da população trans. Ou seja, a atenção básica, ela está pautada em um modelo cisgênero, generificado. E a gente tem a questão do contexto hospitalar. Embora esteja na Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, o direito ao reconhecimento do nome social, o reconhecimento do direito do nome social, a maneira como isso é colocada fere o direito à privacidade e ao sigilo. Por quê? Fica aquele eterno debate, que eu sempre chamo de cafona, tanto quanto o debate do banheiro, né? Onde eu vou colocar essa pessoa? Porque eu posso até utilizar o nome, mas uma vez que eu não tenho assegurado a alocação desta pessoa em enfermaria ou setor compatível com a sua identidade de gênero, eu vou expor essa pessoa, estou expondo a sua identidade, expondo o sigilo em relação ao seu caso. E por fim, um último exemplo que eu gostaria de dar, que mostra a insuficiência do nosso sistema, é a questão da violência sexual, especialmente direcionada aos homens trans. Nós não temos nenhum protocolo previsto para o atendimento de homens que sofrem violência sexual e que tenham necessidade de contracepção de emergência, acesso a aborto legal, entre outras coisas. Nós estamos falando de homens que têm vagina, útero, ovário, desejo reprodutivo. O processo transexualizador é insuficiente. Ele fala de uma atenção integral, mas ele fala única e exclusivamente de modificação corporal do sexo. Enfim,
A minha proposta foi falar um pouco desse conceito de identidade de gênero, que a gente possa deslocar um pouco essa ideia, desnaturalizar a ideia de que só pessoas trans têm identidade de gênero e mostrar como nós ainda estamos amarrados nesse sistema. Obrigada. Passo agora a fala para o Pedro. Olá, boa tarde. Primeiramente, obrigado pela fala de vocês dois. Eu estou muito honrado de estar aqui. Primeiramente porque não é tão comum, assim, pelo menos para mim, não é muito comum estar num lugar onde as pessoas têm uma fala tão poderosa em relação à sexualidade. Apesar de estar dentro da psicologia, né, formar esse ano em psicologia, pela UBM, eu ainda vejo uma defasagem muito grande dos próprios profissionais de psicologia para saber sobre o assunto de transexualidade. Não muito tempo atrás, poucas semanas atrás, eu apresentei meu TCC e o tema foi transexualidade e sua relação com o corpo. E eu fiquei assim, muito feliz pela razão das pessoas, mas ao mesmo tempo, depois eu fiquei um pouco chocado, porque como pessoas que estão formando em psicologia sabem tão pouco sobre o assunto, sabe? E eu me sinto muito feliz de estar aqui vendo, podendo estar aqui, receber mais conhecimento, podendo transmitir mais um pouquinho. Sobre a destabularização, antes de vir para cá, eu vou dar uma estudadinha, porque é um assunto muito amplo, né? Tanto no meio médico, social, existe muitas falas sobre isso. E a minha vivência, eu vou tentar falar um pouco sobre a vivência na região. Eu me entendi como trans dentro da faculdade, há uns 3 anos atrás, e eu tive a sorte de ter pessoas próximas de mim que são do movimento LGBT que esclareceram bastante, porque dentro da própria faculdade a gente fala muito sobre sexualidade, mas não fala muito sobre gênero, pelo menos da minha experiência, né? A gente perpassa muito sobre a sexualidade de um modo muito psicanalítico, mas a gente não fala tanto sobre gênero e o impacto disso nas pessoas. Não só sobre pessoas trans, mas mulheres, as pessoas não binárias. A gente não fala muito sobre gênero dentro do meio acadêmico ainda. E eu fui me esclarecendo com o tempo sobre esse assunto e eu acabei conseguindo criar um grupo na região de Volta Redonda de homens trans. A gente tem um grupo que a gente se apoia, troca formação e tenta se informar sobre as possibilidades de fazer o tratamento dentro da região. Porém, dentro da região a gente tem tido alguns problemas em relação tanto ao SUS quanto ao plano de saúde, que nem todos os municípios têm plano de saúde, mas alguns têm. Eu, por exemplo, tenho, eu sou bem privilegiado, eu posso perceber isso pelas pessoas à minha volta, pelas condições que eu tenho, mas ao mesmo tempo as pessoas que estão comigo nessa caminhada, por dizer assim, têm muita dificuldade em relação a isso. O discurso médico dentro do Brasil é muito poderoso mesmo. E basicamente o que a medicina fala é quase lei. E a gente percebe isso que quando eu fui tentar procurar sobre informações da psicologia, sobre o assunto, para poder colocar no meu TCC, eu ouvi muito discurso médico, muito. E eu nunca tinha pensado, né, que era tão grande assim, até mesmo o direito, mas a medicina muito mais. E eu não achei muitos processos emocionais, que é o que eu queria falar no meu TCC, as vivências trans, os processos emocionais de como que se dá o desenvolvimento de uma pessoa trans da infância até a fase adulta. Os processos emocionais, não existe muito sobre isso. As pessoas, quando falam sobre transexualidade, pensam no processo, uma hormonização, uma cirurgia, até mesmo a questão da aceitação da sociedade, que está incluso nessa questão emocional, mas eu tirei como base assim,
não sei se todos conhecem, mas para mim uma referência, o João Hélio. Ele foi um trans espetacular, a história dele é maravilhosa. E foi através do livro dele também que eu comecei a pesquisar mais, ficar mais interessado e levantar mesmo uma bandeira trans. E, assim, a minha experiência como trans, desde a infância, assim, a gente sente um impacto da sociedade muito grande. Mesmo que a gente não consiga expressar exatamente isso, através de palavras que a gente consegue tão bem, às vezes nem tanto quanto adulto, adolescente, na infância a gente sente muita questão da exclusão, muita questão de bullying, de chacota. E isso é uma coisa que eu não vi sendo muito falada, na questão de que isso cala as pessoas também. Eu acredito que não existe também muita fala das pessoas trans porque existe um medo de falar, por ser tão internalizada a questão de isso é errado, você não pode falar sobre isso. Você não pode falar sobre gênero, você não pode falar sobre sexo. E eu percebi que realmente é complicado de falar, porque por mais que eu não tenha sofrido nenhuma violência física, eu já passei por momentos no ensino médio, que é uma fase difícil para todas as pessoas, mas especialmente no ensino médio para mim foi complicado, por ter passado por uma situação onde apenas por ter cortado o cabelo, eu estava me entendendo como pessoa, uma escola enorme, que é uma questão muito grande, enfim, parou inteira, e tinha pessoas querendo me bater, outras pessoas queriam apertar minha mão, mas simplesmente por eu ter cortado o cabelo. Então, assim, o comportamento de gênero é uma coisa muito forte na sociedade. Você não pode, hoje em dia, que bom que está melhorando isso. A mulher pode cortar o cabelo, a mulher pode, o homem pode ser mais afeminado, isso não tem problema nenhum. Ainda tem um problema, mas bem menos do que tinha tempo atrás. Então, é um choque muito grande aí para as pessoas quando a gente performa o nosso gênero. Eu sou hétero, mas eu tenho amigos que são trans gays. E eu vejo que para eles é muito mais difícil, porque a gente tem que se autoafirmar todos os dias. Porque as pessoas têm os discursos de é difícil para mim, eu não consigo mudar, eu comecei isso desde criança e não dá. E não é bem assim. Algumas pessoas realmente têm dificuldade de se adaptar e então se adaptam, mas a boa parte de que fala não consegue porque não quer. E, pelo menos como homem trans, como a gente é socializado como mulher, e infelizmente a mulher tem que ficar calada, ela tem que se colocar no lugar, tem que se dar o respeito, essas coisas horrorosas que a sociedade produz. Eu vejo uma dificuldade muito maior dos homens trans para se expressar, um medo maior de falar, um medo maior de se impor. As mulheres trans também têm muita dificuldade com o machismo também, por a questão da violência física ser muito maior para elas do que para a gente. E é uma situação que eu venho com o tempo, que eu tenho um ano de tratamento real, e eu venho me indignando com muita coisa. Principalmente aqui em Volta Redonda. O SUS aqui de Volta Redonda, ele atendia as pessoas trans, encaminhava para o Rio, para o tratamento lá, só que hoje em dia eles não fazem mais isso. Eles estão alegando que não tem, que a fila está parada, que não tem como encaminhar. E eu tenho amigos que estão sofrendo, estão agravando quadros de ansiedade, depressão, que estão começando a ter quadros de ansiedade e depressão por conta disso. Então, assim, esse monopólio, por se dizer, da medicina em relação à transexualidade é um pouco complicado, no meu ver. Ultimamente eu tenho me questionado em relação sobre o que vocês falaram dessa obrigatoriedade de ser no mínimo 2 anos. Não tinha sido uma questão para mim ainda, porque eu estava num processo diferente, só que acabou passando por mim esse assunto, porque eu fui tentar fazer cirurgia pelo plano de saúde, porque o SUS aqui está completamente complicado fazer qualquer coisa que seja. E o plano de saúde enrolou eu, um amigo meu, por quase um ano. E
disseram que não tinha como fazer. E descobriu que em outro estado eles fizeram. Porque a ANS, ela não colocou exatamente, digamos assim, uma portaria só para as pessoas trans. Mas tem como fazer com o plano de saúde hoje em dia. E aqui na região, um amigo meu que ele estava indo na minha frente para